Olá, humanos, voltamos. Vamos continuar a fotossíntese. Então, uma sequência grande, deve ter observado. Quando você tiver a oportunidade de fazer exercícios, por favor, pega a bateria de exercício e vai fazendo. Vai dando uma olhada nessa aula. Tem muitas dicas para você resolver as questões. Bom, se eu disse que a fotossíntese ela depende de fatores externos, existem alguns fatores que interferem na fotossíntese. Só que esses fatores não precisam ser obrigatoriamente externos, podem ser fatores internos também. Então eu coloquei aqui fatores que interferem na fotossíntese, os externos e os internos. Então olha só. Vamos lá. Fatores externos que podem interferir na fotossíntese. Se é foto, tem luz. Então a luz é um fator que interfere. Ok? Essa luz, quando ela passa por um prisma, ela se refrata nos espectros de luz. Então, o espectro de luz também é uma interferência externa, que já está tudo aqui na luz. Tá legal? Então, eu vou colocar o primeiro gráfico aqui, referente à luz. E o segundo é o espectro de luz. Espectro de luz. Ok? Tranquilo? Bom, vamos lá. Outra coisa importante aí. O que ela utiliza que vem lá de fora e que entra na fase escura? O CO2. A temperatura também é um fator importante, porque a atividade enzimática vai depender disso. Então, temperatura. E a disponibilidade de água, que a água é puxada da raiz pela seiva bruta. Muito bem, humano. Água. Legal. Os gráficos que mais caem nas provas. Luz, CO2 e temperatura. Parte do princípio numa prova que a luz está no ponto ótimo, o CO2 está no ponto máximo de absorção e a temperatura está na temperatura ótima. Toda vez que esses três fatores mais a água estão no seu limite máximo, a planta tem uma taxa de fotossíntese muito boa. Mas se enunciada a questão disser que a luz está boa, ponto ótimo, CO2 está no ponto ótimo, temperatura está ótima e a planta não está fazendo fotossíntese direito, o fator limitante dessa fotossíntese só pode ser a água. Mas se enunciada a questão disser, tem chovido bem, está tudo direitinho, a temperatura está legal, a taxa de CO2 atmosférica está normal, mas a planta não está fazendo fotossíntese direito, o fator limitante é a luz. Geralmente o fator limitante é aquele que interfere na atividade máxima de uma planta. Normalmente ela não é citada numa questão, então é essa que você vai ter que marcar, tá bom? Isso aparece em gráficos para vocês. E os fatores internos? Se a temperatura é importante para a parte enzimática, as enzimas são importantes. Enzimas. Legal. E para absorver a luz tem que ter um pigmento chamado clorofila. Então a clorofila também é um fator interno importante. Tá legal? O que interessa para nós aqui no gráfico são os fatores externos. Então de fatores externos nós temos a luz e o espectro de luz por enquanto. Teor de oxigênio. Gráfico. Teor de oxigênio você vai interpretar como taxa de fotossíntese. Teor de oxigênio você vai interpretar como taxa de fotossíntese. Então aqui é o teor de oxigênio em função da luz. Teor de oxigênio em função dos espectros de luz. Legal? Tranquilo? Bom, olha só. Eu vou colocar aqui então 3 vegetais em posições diferentes no gráfico. Vegetal A, vegetal B, vegetal C. Ok? Então vamos analisar aqui o A, o B e o C. Olha para cá. A luz está aqui. Aqui é o ponto zero. Tem luz para a planta A? Não. Se não tem luz para a planta A, ela faz fotossíntese? Não.
Mas ela continua respirando? Sim. Por isso que o teor de oxigênio dele aqui está no quadrante negativo. Tá legal? Essa planta aqui tem a taxa de respiração maior que a taxa de fotossíntese. Então, ela gasta mais do que ela produz. E o que vai acontecer com essa planta? Vai morrer. Morre na hora? Não. Não por quê? Porque ele vive das suas reservas. Ok? Beleza. Aumentei a taxa de luz. Aumentei a taxa de luz. Cheguei até no ponto B. Ponto B, tem luz? Tem. E a taxa de fotossíntese aqui representada? É igual a zero. Ou seja, tudo que ela produz, ela consome. Então, nesse momento aqui, a taxa de respiração é igual à taxa de fotossíntese. A planta morre? Não. Ela cresce? Também não. Então, sem crescimento. Sem crescimento. Tá legal? Toda vez que a planta ou um ecossistema chega nesse ponto aqui, tem um nome. Isso aqui é chamado de ponto de compensação fótica. É um ponto de compensação fótica ou ponto de compensação luminosa. Toda vez uma prova que pintar assim, um vegetal no seu ponto de compensação fótica, ou seja, a taxa de fotossíntese igual à taxa de respiração, seria, vamos usar números absurdos, tá legal? A floresta amazônica, que é uma floresta equatorial, toda floresta equatorial está no seu ponto de compensação fótica, ela produz 100 toneladas de oxigênio, fotossíntese, e consome 100 toneladas de oxigênio por dia. Ou seja, tudo que ela produz, ela consome. Então, uma floresta equatorial não cresce mais. Ela já chegou no seu limite, tá bom? A floresta amazônica hoje está fora do seu ponto de compensação fótica por causa de desmatamento. Já é um outro problema. Tá legal? Fechado? Bom, duas dicas aqui. Se o enunciado da questão perguntar... Vou usar essa informação que eu passei para vocês. A produção, a taxa de fotossíntese é de 100 toneladas e a respiração, que é o consumo, vou colocar aqui, ó, C. E o consumo também de 100 toneladas. Tá legal? Se o enunciado da questão pedir letra A, vamos colocar número 1, que já tem A aqui. Número 1. Qual é a diferença de um ecossistema no seu ponto de compensação fótica? Cara, diferença não é produção menos o consumo? Pega sua calculadora científica, 100 menos 100, 0. Resposta, 0. Assim, nossa, que fácil. Mas de vez em quando o cara, para dar uma dificultada, porque você só guarda isso, ele vai pedir a razão de um ecossistema no seu ponto de compensação fótica. Vou colocar aqui, ó. 2, razão. Razão é divisão. Agora, não é P menos C, é P dividido por C. Então, 100 toneladas dividido por 100 toneladas igual a 1. Então, se a pergunta for a diferença de um ecossistema no seu ponto de compensação fótica, a resposta é 0. Se for a razão, a resposta é 1. Ok? Bom, chegou no ponto C. Aqui. Se eu aumentar a luz, eu aumento a taxa de fotossíntese? Não. Vou aumentar mais a luz. Eu aumento a taxa de fotossíntese? Não. Ou seja, o ponto C é o máximo de fotossíntese que essa planta pode fazer. Assim, está toda totalmente ocupada. O nome disso é ponto de saturação fótica. Vou colocar aqui, ó. Ponto de saturação fótica. Ok? Explicado aqui? A partir do ponto C, a planta vai ter uma atividade fotossintética, continua alta ou ela cai? Continua alta, porque ó, se mantém. Tá bom?
Então, cuidado com um gráfico desse aí, já caiu algumas vezes. E o espectro de luz? Eu vou usar 3 espectros de luz aqui. Eu vou usar o espectro verde. Eu vou usar... Não, espectro não. Pô, olha o negócio direito. Vou usar pigmentos fotossintéticos. Eu vou usar a clorofila. Eu vou usar a eritrofila. Legal? E eu vou usar um pigmento azul, ficocianina. Legal? Então, olha só. Lembra, a clorofila é verde porque ela não absorve verde, ela reflete o verde. Então, se eu pego a clorofila e coloco na luz verde, espectro de luz verde, tá aqui? Isso aqui. A pergunta é a seguinte, a taxa de fotossíntese da planta verde, na luz verde, vai ser alta ou vai ser baixa? Cara, vai ser baixa. Porque ela não absorve luz verde. Mas vai ser bem alta no azul e violeta e boa no vermelho, muito boa. Porque a clorofila absorve muito violeta e azul e o vermelho. A ficoeritrina, no pigmento vermelho, no espectro vermelho, vai ter a fotossíntese alta ou baixa? Cara, baixa. Ficou feio. Mas ela gosta do verde. E a ficocianina, na violeta e no azul, vai ser alta ou vai ser baixo? Vai ser baixo. Mas ela gosta do verde. Aí lá na nossa primeira aula, eu tinha dito o seguinte, que uma questão de seleção natural, o espectro de luz que entra no planeta, ele é muito forte no violeta, ele é muito forte no azul e ele é muito forte no vermelho. Qual foi o pigmento selecionado pelo meio? O verde. Por isso que as plantas são verdes. Tá legal? Mas, para a gente fechar, A, B, C, D e E. Vou colocar um nome aqui, azul, vermelho, verde, branco e amarelo, que nem tem ali. Olha a pergunta. Considerando o gráfico acima, marque a opção que indique aspecto de luz, onde o vegetal vai ter uma atividade fotossintética mais eficiente. Nesse ponto, a resposta é branco, porque branco envolve todas as cores. Tá legal? Fechamos? Daqui a pouco a gente volta então, tá legal? Fechado? Valeu, gente!